Esse jogo do Vasco e do Coritiba nós tínhamos que também carimbar? Pode carimbar. Vasco e Curitiba fazem o jogo invisível da rodada e eu sempre gosto de explicar que o invisível é aquele jogo que a gente acha que vai ser ruim de ver mesmo, sabe? Que, tipo, são dois times que não estão legais, por mais que o Vasco venha um pouquinho melhor. É um oferecimento de quem, Marcel? Eu te peguei... Pegou assim, aqui, mas eu tenho aqui. Ó. É que eu quero que tu faça esse momento. É um oferecimento do Sérgio e Igor Astropay, então Sérgio e Igor Créditos Online. Tem o link deles aqui na descrição, galera que precisa colocar um dinheirinho na banca ou quer dar uma alavancada no seu dinheiro já. Encontrei o método, tô ganhando dinheiro, mas tô jogando R$3. Cara, eu quero começar a jogar 20, quero jogar 30, 50 minha stake. Vou botar uma grana na minha banca. Chama lá o Sérgio e Igor Astropay para dar essa alavancada rápida na tua banca e para te começar a realmente ganhar dinheiro com as suas apostas. O Sérgio e o Igor estão em parceria com os principais traders, os principais tipsters do Brasil. E é por isso que a gente confia muito neles. Aí dessa de tomar golpe em Mercado Livre, tem muito esse problema, pra poder comprar parcelado, essas coisas e tal. Cara, fala com os caras. Exatamente. Que tá resolvido. Eles, então, chama eles aí. É feriado, fim de semana, não interessa, chama os caras. Eles te resolvem na hora o teu problema. De R$30 até R$500 mil. Eles vendem o Astropay. Pra você já sai jogando na hora. O Astropay é a forma mais fácil, sem burocracia, de colocar dinheiro na banca. Colocou o Astropay na tua banca, 2 segundos depois o dinheiro tá na tua banca, então já pode começar a brincar ali com esse valor. E o Vasco e o Curitiba, como é que chegam pra esse jogo? Que caramba, Marcelo, é complicado. Lucas, hein? Foi um carimbo meio com dor no coração, pra te dizer a verdade, porque eu assisti o jogo do Atlético Goianiense e Vasco, que foi a outra rodada ainda. Não assisti o Vasco e Botafogo, que o Vasco olhou o Botafogo, né, 3-0, mas assisti os melhores momentos, assim. E o Vasco vem diferente com o Luxemburgo, Lucas. Vem ajeitado. Se a gente pode dizer que o Palmeiras do Luxemburgo, né, era outro em relação ao novo treinador, o Vasco do treinador anterior também, do Sapinto, né, é outro em relação ao Luxemburgo. O Luxemburgo conseguiu, sim, ajeitar esse time do Vasco, dar ânimo, principalmente, a essa equipe aí. Então, acho que o Vasco vive um melhor momento, sim, na tabela. A gente já apostou ali, quando virou o turno do campeonato, a gente apostou que o Vasco não cairia, né? Uhum. Eu acho que já foi uma vez mais claro aí pra todo mundo que o Vasco não deve cair. Passa por esse jogo muito o Vasco realmente se consolidar pra não cair. E uma coisa interessante, Lucas, é que o Vasco perdeu o Benítez, né? O Benítez se machucou, depois não renovou, e aí o Vasco teve essa carência, porque o Vasco não tem grandes peças no seu meio campo, e mesmo assim, o Luxemburgo assumiu, conseguiu dar um padrão interessante para a equipe continua ficar no banco, treinando, né? E agora essa notícia interessantíssima aí pro time pro clube, né, pra torcida vascaína, que o Benítez sim renovou com o Vasco, se acertaram lá todo mundo. Então, o Benítez é novamente atleta do Vasco da Gama, só que ele não joga desde o dia 13 de dezembro, então, desde o dia que ele se lesionou, aí ele vai levar um tempinho ainda para recuperar esse ritmo de jogo aí dele, que ele vai precisar um tempo, vai ficar no banco de reservas, talvez entre no decorrer da partida, e logo, com certeza, o Benítez vai estar entre os titulares aí do time do Vasco. Reforço importantíssimo para os objetivos do Vasco aí no restante dessa temporada. Mais alguma notícia relevante do Vasco para esse jogo, Marcelo? Lucas, o interessante ainda que eu trago é mais uma informação, não é nem a questão dos atletas, quem joga, quem não joga, é a questão do Luxemburgo que tem se estreado num momento muito importante para o clube, porque o Vasco pegou só clubes da segunda página da tabela, então realmente para se firmar, né? Para dar confiança, aquela coisa toda. Confrontos diretos, a hora que precisava vencer os clubes que não estão tendo um bom desempenho. O Vasco sim está fazendo partidas legais contra essas equipes, está tendo bons resultados, já saiu lá daquela zona mais perigosa, já é o 15º colocado hoje. É isso aí. E acho que a tendência é se afastar cada vez mais. Pega esse confronto agora com o Curitiba, jogando dentro de casa. É mais um jogo para ganhar de um concorrente direto, para se afastar mais ainda desse Z4. O Coritiba, que vem de 3 derrotas seguidas fora de casa, ele não ganhou nos últimos, pelo menos nos 5 que eu tenho aqui, ele não ganhou, tem um empate
e 4 derrotas nos últimos 5 jogos fora de casa e apenas 14% de aproveitamento. Como é que chega o Curitiba para enfrentar um Vasco que tá em ascensão, dá para dizer assim? Lucas, o Curitiba sim puxa muito esse carimbo do jogo invisível da rodada, Né? é o lanterna do Campeonato Brasileiro, tipo, e tu tem aí 5 jogos, né, seguidos sem vencer, é isso? Isso, os últimos 5 pode até ter mais para trás. Então eu tenho aqui 10 jogos sem vencer já bom. o Curitiba. Então É o que eu falei, eu tenho não é cinco. à toa, né, que tá nessa situação Que aí. eu vou dizer lá em casa, mas Terrível, né? Não tem muito que perder tempo falando do Curitiba. Acho que o Curitiba conseguiu um resultado interessante na última rodada, empatou com o Atlético Paranaense. A gente não pode esquecer que o Atlético Paranaense vinha sem o Renato Kaiser e sem o Nicão e sem mais alguns outros atletas, mas Pois sim, é. são 2 jogadores bem importantes para esse setor ofensivo. A gente conversou sobre isso no último boteco, que era um jogo under goals, que era um jogo que o Curitiba tem muita dificuldade de fazer gol, pior ataque do campeonato. O Atlético Paranaense também tinha muita dificuldade de fazer gol, porque o Nicão passou boa parte do campeonato lesionado. O Renato Kaiser era jogador do Atlético Goianiense, não era jogador do Atlético Paranaense. Então, são 2 reforços que realmente iam fazer muita diferença nesse jogo e realmente fizeram. Ficou no 0-0 essa partida. né? A gente falou, a gente avisou. Foi bem, quem nos ouviu aí conseguiu pegar uma boa informação e realmente aconteceu o que a gente trouxe aí pra vocês. Pra essa partida, Lucas, Fala. Curitiba não vai ter o artilheiro deles, né? O Robson não vai estar Os caras tão mal. disponível. Tamo em último. Não consegue fazer gol e perde o artilheiro. Tá suspenso pra esse jogo. Tava tomou ruim, o Marcelo, terceiro parece que amarelo pulou. aí contra o Atlético Paranaense no clássico da última rodada. O Neilton deve substituir o Robson no ataque do Coxa. E o Rafinha segue fora. Ceruti tem dores na coxa, não treinou até quinta-feira, então provavelmente seja mais um desfalque para esse time do Curitiba. Então, o Curitiba deve vir com desfalques importantes. Imagina. Pega um Vasco, sim, em ascensão. Claro que não vou dizer que o Vasco é um time, nossa, vai brigar de igual para igual com os times que estão no G4. Não, ainda não, né? Mas é sim, para brigar com esses times que estão na parte de baixo da tabela. É um time bem reforçado aí, vem demonstrando um futebol interessante. Então acho que é uma pedreira aí que o Curitiba tem pela frente. Isso aí, eu vou dizer antes do chat que o Vasco é favorito esse jogo, pelo amor de Deus. É um jogo invisível, mas o Vasco é favorito. É um jogo que não dá pra jogar em nada? É. É um jogo under? É. É um jogo que talvez não... mas eu acho que o Vasco vai ganhar esse jogo. Eu acho que o chat concordou. E o chat concordou, cadê? Lá, 92% pro Vasco Senhora. e 8% para o empate. O chat deu uma concordada, Marcelo. O Coxa vem sem moral nenhuma, né? 0%. O que eu vou dizer pra você? 50% ambas marcas, a média de cantos é 8%, 68% 1,5%, que pode até parecer alto, mas não é um jogo pra muitos gols, tá? Eu chutaria ali, olha, no mínimo 1-0, máximo 2, talvez, não sei. Lucas, eu arrisco a dizer que o Vasco é um dos super favoritos dessa rodada. Super. Eu arrisco a dizer, sim, porque o Vasco tá jogando em casa, tá no momento bem melhor. Fica no ar essa live, viu? Né? Faz parte, né? O Tá. raid coletivo faz parte, ele sempre acontece. Toda rodada ele acontece. Mas eu arrisco sim dizer que acho que é uma das barbadas da rodada. A galera do Cartola também, eu não sou muito bom em Cartola, né? Mas se alguém quiser aí ir atrás aí, talvez os jogadores do Vasco sim sejam bem interessantes para essa rodada. Porque o Curitiba vive esse momento terrível aí, vem com vários desfalques, Vasco joga em casa, Vasco vem embalado 3-0 diante do rival, Botafogo, afundou, né? Praticamente rebaixou o Botafogo, sim. E na questão dos cantos, Lucas, eu tenho um jogo under cantos aqui, nas minhas anotações. Na verdade. E cara, eu trouxe aqui talvez um race 5 cantos pro Vasco, porque o Curitiba é um time que não faz cantos, é um time que não ataca, é um time que sofre, sim, escanteios, só que vocês precisam pegar uma odd próxima de 2 para ter valor, esse race 5 cantos Vasco, porque talvez nenhum dos times cheguem a 5 escanteios. Então, amigo, talvez seja um jogo bem under realmente, é um jogo perigoso para escanteios, mas se algum time for fazer mais, acredito que seja o Vasco. Eu olhei até essas odds pré-live e eu olhei ontem de noite, não tinha nada aberto ainda nesse mercado de race. Talvez mais perto da partida tenha alguma coisa para vocês.